Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês o tema Jesus, o Bom Pastor. Mas antes de fazer a exposição desse tema, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículos do 1 ao 17, nós lemos assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O versículo de número 6 diz que esta foi uma parábola que Jesus contou. Esta parábola não foi compreendida pelas pessoas. Eu fiquei imaginando comigo mesmo, se eles tiveram dificuldades para compreender esta parábola, imaginem as pessoas em nossos dias. A linguagem desta parábola é difícil de ser compreendida. Por que é difícil compreender a linguagem desta parábola? Em primeiro lugar, porque esta é uma linguagem rural. Nós somos urbanos. Este texto fala de ovelhas, de aprisco, lobo, pastor. Imaginem numa grande cidade, nós falando de ovelhas, lobo, e a maioria das pessoas jamais viu um lobo. Esta é uma linguagem rural, e nós que somos urbanos temos dificuldades de compreendê-la. Nós entendemos de violência, corrupção, correria, catástrofes naturais, enchentes, terrorismos, pandemia, isolamento social e por aí afora. Em segundo lugar, esta é uma linguagem primitiva. Jesus está falando para camponeses de mais de 2000 anos passados. É um mundo que nós não conseguimos visualizar. Nós não sabemos o que é resgatar uma ovelha das garras de um lobo num penhasco ou colina da Palestina há mais de 2000 anos atrás. E em terceiro lugar, esta é uma linguagem simbólica. Algumas colocações que Jesus usa aqui para pregar o seu sermão são literais, outras são simbólicas. Ele diz: eu sou o bom pastor, vocês são as minhas ovelhas. E nós temos dificuldades de associar o sobrenatural com o natural. Existem colocações no texto que, se formos levar ao pé da letra, fica sem sentido.
Se andarmos pelo centro da nossa cidade, gritando que Cristo é a porta das ovelhas e que todos podem entrar por ele e encontrar pastagens, certamente vamos parar no centro psiquiátrico mais próximo. Compreender este texto é um exercício espiritual que nós não estamos acostumados. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Trazer uma linguagem rural, primitiva e simbólica para a mente de pessoas que vivem em centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, e que só sabem pensar a nível racional. É um trabalho que só conseguiremos se o Espírito Santo iluminar a nossa mente. Mas Deus trabalha de uma maneira tão fantástica que essas palavras ditas por Jesus há mais de 2000 anos atrás têm um impacto tão grande em nossas vidas, e eu espero que possamos dizer que Jesus Cristo é o bom pastor, não como um jargão religioso, mas como uma realidade concreta em nossas vidas. Vamos por parte. Em primeiro lugar, Jesus fala dele mesmo, e existem 18 características que Jesus Cristo dá de si próprio neste texto. A primeira, ele é aquele que entra pela porta, versículo de número 2. A segunda, ele é aquele que recebe a ajuda de um porteiro, versículo 3, a parte A. Terceira, as ovelhas lhe obedecem, versículo 3, a parte B. A quarta, ele chama as ovelhas pelo nome, versículo 3, a parte C. A quinta, ele é aquele que leva as ovelhas para fora, versículo 3, a parte D. A sexta, ele é aquele que vai à frente das ovelhas, versículo 4, a parte A. A sétima, ele é aquele que é seguido pelas ovelhas, versículo 4, a parte B. A oitava, ele é a porta das ovelhas, versículo de número 7. A nona, ele é o único pastor das ovelhas, versículo de número 8. A décima, ele é aquele que dá segurança e mantimento, versículo de número 9. A 11ª, ele é provedor de vidas, versículo de número 10. A 12ª, ele se sacrifica pelas suas ovelhas, versículo 11. A 13ª, ele é aquele que conhece as suas ovelhas, versículo 14. A 14ª, ele é aquele que tem várias ovelhas fora do aprisco, versículo 16, a parte A. A 15ª, ele sente necessidade de ajuntar todas as ovelhas num único aprisco, versículo 16, a parte B. A 16ª, ele é aquele que se sacrifica voluntariamente, versículo de número 17, a parte A. A 17ª, ele possui poder sobre a sua vida para dar e tomar, versículo 17, a parte B. A 18ª, ele oferece segurança total às ovelhas, versículo 18. Em segundo lugar, as ovelhas a quem ele se dirige. Essas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. As ovelhas o seguem. Em terceiro lugar, suas ovelhas se recusam a seguir estranhos. Em quarto lugar, a segurança e mantimento das ovelhas estão no pastor. E em quinto lugar, as ovelhas de Cristo ainda não estão todas no aprisco. Em terceiro lugar, aparece também no texto a figura do mercenário. O mercenário aqui é a alusão direta ao religioso profissional. Pode ser o missionário, o pastor, o líder religioso, quem quer que seja, que está preocupado apenas em esfoliar as ovelhas. Esse mercenário tem algumas características. A primeira, ele não tem cuidado pelas ovelhas. A segunda, ele é covarde, foge diante do perigo. A terceira, ele não tem interesse pelas ovelhas. E em quarto lugar, ele é interesseiro, tem segundas intenções. Esta é a parte teórica do texto. Agora vamos à parte prática. O que significa conhecer a Cristo como bom pastor na nossa realidade? A linguagem de aplicar Jesus à imagem do bom pastor
Em primeiro lugar, significa que temos acesso direto a Deus. Aplicando para a nossa realidade urbana, o que significa ter Jesus como bom pastor? Significa que podemos ter relacionamento direto com Deus. Ter Jesus como bom pastor significa ter um link direto e estar conectado 24 horas com o trono da graça de Deus. Qual é a realidade das pessoas atuais? A nossa realidade é de pessoas místicas, esotéricas, religiosas, mas que não têm um relacionamento com a divindade. Eu fico impressionado como as pessoas dos dias atuais são místicas. Eu imaginava que a crença em astrologia, por exemplo, era para pessoas ignorantes, que não estudaram, que não sabem ler e escrever. Mas as universidades estão cheias de mapas astrológicos. Crescem os cultos e as seitas que vão em busca de forças cósmicas, energias, vibrações positivas. Você me pergunta, Pastor Carlos, qual é o grande problema de se acreditar nestas coisas? O grande problema é que quando nós começamos a acreditar neste tipo de ensinamento, nós acreditamos que essas forças são autônomas, independentes. São forças cósmicas separadas de um Deus pessoal. São forças cósmicas que estão aí para serem captadas para o bem ou para o mal. E aí começa a existir na cabeça das pessoas deuses impessoais, deuses que não falam, deuses que não ouvem, que não abraçam, que não andam, que não choram com o nosso choro, estão inertes diante dos nossos problemas. Forças cósmicas que não se comunicam em nível de alma, de sentimento, de misericórdia. A palavra misericórdia vem de uma palavra latina que significa ter o coração voltado para os miseráveis, um atributo lindo de Deus. A força energética dos astros não tem misericórdia porque não tem coração. A força dos horóscopos e desses deuses impessoais não tem misericórdia, não chora com o nosso choro, não se alegra com o nosso riso, não tem intimidade com a minha alma, não se comunica em nível de alma e de sentimento. É por isso que o texto é lindo quando Jesus Cristo disse: "Eu sou o bom pastor". O Cristo que nós adoramos não é apenas uma ideia enigmática das religiões ocultas. O Cristo de quem eu estou falando não é uma força cósmica que incorporou num homem chamado Jesus. O Cristo que nós adoramos não está preso à imagem esculpida de gesso, madeira, ouro ou prata, não. O Jesus que eu estou falando é a encarnação do Deus pessoal. Quem é esse Deus pessoal? Foi o Deus que tirou Daniel da cova dos leões. É ele, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar no meio. Ele é o Deus que fez cair fogo do céu quando Elias orou. Ele fez a jumenta de Balaão falar. Foi ele quem criou todas as coisas. Ele é o Deus que sustenta a sua criação. Ele é o Deus de gente, de pessoas e não de astros. Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Por isso ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor porque ele entende, fala, chora com o nosso choro e nos entende na hora da angústia. Ele é o conselheiro eficaz na hora da confidência. Ele é o amigo mais achegado que o irmão. Ele é o Salvador que nos toma pela mão na hora do desespero. O grande desespero das pessoas é que elas vivem no mundo impessoal. É por isso que essas religiões populares não resolvem, porque o Deus que eles creem é um Deus impessoal, um Deus que não chora, um Deus que não vive, um Deus que não se relaciona e por isso não pode resolver os problemas daqueles que o buscam. Em segundo lugar, ele é o bom pastor, porque ele é o modelo ideal. Para as pessoas que ouviram Cristo dizer estas palavras, a imagem que elas tinham de um pastor era de alguém no campo, um camponês, de cajado na mão,
normalmente de barbas brancas e compridas, mas para nós não. Ele é o bom pastor, porque ele é o nosso modelo. Em um mundo que precisa de modelos, ele diz no texto: eu sou o bom pastor, que entra pela porta do aprisco. Quer dizer, é o bom pastor da dignidade. Não é o pastor que pula cercas, não é o pastor da luz apagada, não é modelo de trambiques, de conchavos, não é o pastor que faz acepção de pessoas, não é modelo de escuridão, mas é modelo de luz. Jesus é modelo porque a vida dele está às claras. Pode fazer CPI que quiser da vida de Cristo, que vamos encontrar nele pureza, santidade e dignidade de caráter. Vivemos em uma sociedade que não tem modelos dignos de serem seguidos. Precisamos de homens e mulheres que sejam modelos. Estamos em busca de líderes que sejam modelos, de pessoas que nos inspirem a alma, de pessoas em quem nós podemos nos espelhar. Precisamos de pessoas que nós podemos olhar e dizer: é assim que eu quero ser, é por esse caminho que eu vou seguir. Quem são os nossos modelos atuais? Nossos líderes políticos, sociais? Ele é o bom pastor, porque ele é modelo de nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que nós temos um modelo a seguir, que vai à nossa dianteira, e nós podemos dizer: é por esse caminho que eu vou seguir. Eu quero seguir os passos desse homem de sandália, desse carpinteiro de Nazaré. Eu quero seguir esse modelo. Ele é o bom pastor porque ele é modelo de nossas vidas. Nele nós podemos confiar. Ele é o representante máximo de toda a verdade. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores eternamente. Ele é o nosso bom pastor. Não é cafona chamá-lo de vossa santidade, nem brega chamá-lo de vossa excelência, vossa senhoria, ilustríssimo Senhor. Podem chamá-lo de santo sem demagogia. Chamá-lo de amigo não é puxa-saquismo. Ele é o confidente atual. Chamá-lo de Deus não é idolatria, porque ele é o nosso bom pastor, que veio para ser o nosso modelo eterno. Por que Jesus pode ser o bom pastor de uma sociedade urbana? Em terceiro lugar, ele é o bom pastor porque nele a história não é absurda. Vejam como ele diz que está no controle da história, que as circunstâncias estão debaixo dos seus pés. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vim colocar a história na perspectiva correta. A história deixou de ser absurda em Cristo. A história passa a obedecer à sua soberana vontade. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la ou tomá-la de volta. Ele tem o controle absoluto da história. Às vezes, temos a impressão de que a história acontece por acaso, indiferente, seguindo o soprar dos ventos. O ano de 2021 ficará conhecido por quê? O ano da ressaca mundial, em virtude da pandemia que vitimou milhões em todo o planeta. Quais os grandes acontecimentos que marcarão 2021 no Brasil? Escândalos na política brasileira, catástrofes na natureza, aumento da violência e tráfico de drogas, aumento da inflação, da fome, da miséria. É o Brasil de hoje. É a nossa história, os nossos dias. Você olha para a sua história, para a sua vida e se desespera. Perde a esperança. Alguns estão dizendo: eu lutei, lutei, lutei e cheguei a lugar nenhum. Eu corri, corri, corri e cheguei à estação do nada, rumo a lugar nenhum. Você perde a perspectiva do amanhã e diz: não é possível. Parece que a história não tem sentido. Parece que a sua vida não tem rumo, não tem direção. Mas Jesus Cristo, aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, é como se ele
dissesse assim: a história está caída, o mundo está em ruína, mas eu sou o Supremo Pastor. Ele coloca a minha e a sua vida na direção correta. Ele conserta o que está caído e coloca a história na direção correta e nos capacita para sermos mais do que vencedores no meio dessa geração caótica e caída. Ele diz: eu sou o Senhor da história, porque eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la de volta. Jesus é o Senhor da história. Senhor do amanhã, Senhor da minha e da sua história. É por isso que quando ele faz essa declaração no Evangelho de João, veremos que daquele dia em diante começou a se desenrolar um plano para matar Jesus antes dele chegar à cruz. Porque é na cruz que ele dará a sua vida pelos homens. É através do sacrifício da cruz que ele será vencedor, esmagando a cabeça do diabo, derrotando a morte e fazendo mais do que vencedores todos aqueles que confiam nele. E se ele morrer antes da cruz, não deu a sua vida. Atiraram, mataram-no. Ele tem que chegar à cruz. Na cruz, ele terá a oportunidade de dar a sua vida e tomá-la de volta. Ele tem que ser o Senhor da história, mas é na cruz que isso vai acontecer. É interessante que Jesus Cristo comparece diante de Pilatos e os romanos tinham duas leis. A lei religiosa, que ficava por conta do país dominado, no caso os judeus, e a lei cívica, cuidada pelos romanos. Jesus comparece diante de Pilatos e os judeus dizem: nós trouxemos este homem para que você julgue e crucifique. Pilatos diz: mas do que esse homem está sendo acusado? Os judeus respondem: ele diz ser o rei dos judeus. Aí Pilatos devolve o problema para os judeus dizendo: se ele diz ser rei dos judeus, isso não é problema de Roma, é problema dos judeus. Os judeus que se entendam com ele, julguem, apedrejem, é problema de vocês. Segundo a lei dos judeus, Jesus deveria ser apedrejado. Mas se ele é apedrejado, ele não é Senhor da história. Aí os judeus, percebendo que estavam com a batata quente nas mãos, devolveram para Pilatos dizendo: mas ele diz que César não é Senhor, que ele é o Senhor. Porque aí deixa de ser um crime religioso e passa a ser um crime político. Sai do tribunal dos judeus e vai para o tribunal dos romanos. A pena deixa de ser por apedrejamento e passa a ser pela crucificação. Porque ele é o Senhor da história. Pilatos tenta induzir a multidão a soltar Cristo. Mas se a multidão solta Cristo, ele não é o Senhor da história. Porque todas as profecias informavam que ele morreria na cruz. E a multidão enlouquecida grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus é Senhor da história. Ele tem que provar isso na cruz. Pegam Jesus, colocam uma coroa de espinhos, com espinhos pontiagudos em sua cabeça, pegam uma cruz pesando aproximadamente 70 quilos, colocam nas costas de Jesus e o obrigam a carregar até o Monte Calvário, onde ele seria crucificado. Quando ele vai subindo aquele monte, não aguenta o peso, ele verga e cai debaixo do peso daquela cruz. Mas se ele não chegar ao cume do monte com aquela cruz, ele não é o Senhor da história. Por isso Simão Cirineu o ajuda a carregar a cruz. Porque Jesus é o Senhor da história. Ele tinha feito a declaração: eu dou a minha vida e a retomo. Crucificaram-no. Em 3 dias ele deveria morrer. Porque um crucificado leva exatamente 3 dias para morrer morte de cruz. Mas se ele demora 3 dias, ele não entregou a sua vida. Porque ele havia dito que entregaria a sua própria vida. E em menos de 6 horas,
depois da sua crucificação. Em menos de 6 horas de sua crucificação, ele se bateu na cruz, olhou para os céus e disse as seguintes palavras: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, deu o último suspiro de vida e morreu. Ele entregou a sua própria vida no meu e no seu lugar. Ele é Senhor da história, Senhor do amanhã, aquele que vem do alto, está acima de tudo e de todos. Cristo incomparável. Quem é esse Cristo que se apresenta como bom pastor de nossas vidas? Os personagens de destaque na história da humanidade perdem a sua importância na presença do incomparável Jesus. Ele é a coroa do universo, o cumprimento de todas as profecias de Deus, o Salvador do mundo. Cristo é superior a tudo e a todos. Ele é o tema mais citado no mundo, cantado na música, lido na literatura e esculpido nas esculturas. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda a pintura. Ele é o ponto mais alto da realização em todo o empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico dos médicos. Para o professor, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o novo e vivo caminho. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, a colheita segura. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante-geral que nos dá suas ordens com clareza inconfundível e incondicional. Este é o Cristo, o bom pastor. O Cristo incomparável. Eu não sei como está a sua vida neste exato momento. Não sei qual o drama que está enfrentando, nem as dúvidas que invadem a sua alma. Mas Jesus Cristo deseja ser o bom pastor de sua vida. Eu lhe convido a entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor da história, para que através dele você possa ter um relacionamento direto com Deus, para que através dele você tenha um modelo a seguir, para que através dele a história da sua vida não seja absurda. Se renda ao Senhor Jesus e faça dele o supremo pastor de sua vida, mas faça isso com fé e de cabeça erguida, porque não importam as lutas que estejas enfrentando. Eu lhe digo na autoridade do Espírito Santo, sua é a vitória em nome de Jesus. Obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço.